Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocarmos na presença de Deus, acalmar o nosso coração, silenciar a nossa alma. Muitas vezes nós começamos, uma oração, um momento, de intimidade com Deus, e a gente clama que a gente esteja na presença dele. E quando nós pedimos a presença de Deus, ele sempre está, ele sempre se coloca no meio de nós. Mas muitas vezes nós não estamos presentes. Então eu convido você a estar presente. Estar com o seu coração, com a sua mente presente. Aqui e agora. Para que Jesus venha falar ao nosso coração, venha falar ao seu coração. Eu não sei aquilo que ele quer ensinar a você nesta noite, mas ele sabe o que o seu coração deseja, ele sabe o que você precisa, ele sabe qual orientação a sua vida necessita. E por isso nós pedimos o Espírito Santo, para que estejamos inteiras diante dele, com o nosso coração aberto. Que por intercessão de Maria, nós também possamos dizer o nosso sim. Que nos abramos totalmente à ação dele no meio de nós. Jesus, nós te pedimos, pelo poder do teu nome, que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor nos conduza, nos oriente. Receba, Senhor, os nossos corações, as lutas do nosso dia, tudo que vivemos hoje, tudo que estamos passando, e pedimos a tua graça, a tua presença, que seja uma noite de bênçãos, uma noite de graças para todas nós. Amém. Deixa eu só permitir aqui. Isso. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Falar um oi direito, né? Porque eu me perdi aqui na gravação do celular da reunião. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, a Moabita. É um pequeno livro do Antigo Testamento, tem apenas 4 capítulos, e vale muito a pena vocês depois lerem o livro todo, rezarem, porque é lindíssimo o livro de Ruth. Eu estava um pouco na dúvida, sobre o que eu falaria, e aí na semana passada, quem acompanhou a liturgia diária viu que na liturgia diária, na primeira leitura, foi falado de Ruth. E aí eu falei, era o que eu precisava, para preparar a reunião para vocês. Então, eu vou contar primeiro um pouquinho da história, todo o contexto, para depois nós conversarmos, e refletirmos sobre o que Ruth vem nos ensinar. Primeira coisa, o livro de Ruth, essa história se passa no tempo dos juízes, lá no Antigo Testamento. Elimeleque e sua esposa Noemi saíram de Judá e foram para Moabe, porque eles estavam passando fome, estava muito difícil a situação, e eles resolveram sair. Eles estão me vendo aqui? E aí... E como que eu aumento o som? Um minuto aqui. Acho que se todas desligarem o microfone, não dá microfonia. Eu desliguei aqui, porque às vezes nem todo mundo consegue desligar, Aí, beleza, agora tá certo. E então, Elimeleque foi com sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quelion, nome esquisito,
Então, eles tinham 2 filhos e foram para Moabe. E lá, os filhos se casaram com 2 mulheres. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. E o que aconteceu? Elimeleque morreu e os 2 filhos também morreram. E não deixaram descendentes, não tiveram filhos. Então, sobrou Ruth, a mãe, viúva, e as 2 noras também, sem filhos. E isso, na época, era muito difícil. Por quê? Porque as viúvas, elas eram abandonadas, porque as mulheres não trabalhavam fora. Elas iam viver do quê? Elas não tinham marido, elas não tinham filhos. E aí elas corriam o risco de serem maltratadas, abandonadas, até abusadas. Então, elas estavam, assim, num completo abandono. Então, é uma realidade muito diferente hoje, né? Hoje, as mulheres trabalham, têm uma vida independente, mas na época, não. Então, era realmente muito difícil. Então, aqui tem um primeiro ensinamento para nós. Eles queriam fugir, o Elimeleque com a esposa e os filhos queriam fugir de um sofrimento, fugir da fome. E eles acabaram encontrando um outro problema. Porque aí eles morreram, né? Os filhos e o marido morreu, e ficaram as noras. E aí já foi um primeiro questionamento que eu fiz. Às vezes a gente quer fugir da nossa cruz e a gente arruma outro pior. Então vamos ficar com as nossas cruzes, que é muito melhor. Porque às vezes a gente quer fugir do nosso sofrimento e a gente acaba encontrando outros. E porque a nossa tendência é fugir do sofrimento, é não querer assumir aquela dor. Só que, muitas vezes, é assumindo a dor que vem a salvação. Aliás, sempre, né? É aí que vem a salvação. E, então, elas ficaram sozinhas. Aí, Noemi falou assim, vamos voltar para a minha terra, porque, ó, além de ser viúva e estar sozinha, eu ainda estou numa terra estrangeira. Então, eu quero voltar para a minha terra. E aí ela falou, olha, para as 2, vocês seguem o caminho de vocês. Não tem problema, porque vocês precisam encontrar outros pretendentes. Porque o que ela falou? Ela falou assim, olha, se eu tiver um filho, até o meu filho crescer, não vai dar tempo, porque era assim, passava de um irmão para outro, né? Então, a Neuza casou, não teve filho. O marido morreu, ela casa por mão do marido, era assim. Então, não tinha jeito. E ela falou, gente, pode ir, tá tudo certo. Aí, elas não queriam ir. Queriam ficar e Ruth insistiu. E aí, Orfa decidiu ir embora. E Ruth decidiu voltar para ajudar com a sogra. E aí, a gente tem um outro questionamento, né? Quem aqui ia querer ficar com a sogra, né? Às vezes não ia querer ficar com a sogra, mas isso me gerou vários questionamentos, né? Primeiro, que Orfa decidiu ir embora, seguir a vida dela. E ela estava errada? Não, né? A Suzana está aqui balançando a cabeça. Não, né, Suzana? Ela estava no direito dela? Estava. Ela era livre, ela precisava arrumar uma outra pessoa. E ela não queria ir embora para um país estrangeiro. Mas Ruth, ela deu um passo a mais, ela foi além. Ela decidiu renunciar ao direito dela para ser leal à sua sogra. Para ser leal àquela mulher, para não deixá-la abandonada. E é interessante, Santo Inácio de Loyola é um santo que ele fala muito do discernimento. E tem uma parte que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, a gente precisa discernir não entre o bom e o ruim, porque a gente pensa assim, né? Eu vou decidir isso que é bom ou ruim? Eu vou decidir o que é bom. E às vezes a gente
Acho que parou. Cortou, gente? Mas voltou já. Voltou? Voltou. Então, a gente pensa em decidir entre o bom e o ruim. Só que Santo Inácio fala que não. Santo Inácio diz que a gente tem que decidir entre o bom e o melhor. Olha que profundo. Eu posso fazer um bem? Posso, mas eu posso fazer aquilo muito melhor. Então, muitas vezes eu penso, eu posso dar esmola para um pobre na rua? Isso é bom? Claro que é. Mas será que eu não posso ir além disso? Às vezes eu posso fazer um favor, né, para uma pessoa da minha família, porque às vezes é mais difícil fazer a caridade dentro do que fora. E às vezes alguém me pede alguma coisa, eu faço naquele mau humor. Será que eu não posso ir além? Ir além, às vezes, fazer o que nem me pediram. Ir além é perceber aquilo que o outro precisa, não o que eu quero fazer. Porque às vezes eu quero fazer o bem de um jeito, mas será que é aquilo que aquela pessoa precisa? Então, levem isso para a vida de vocês. Muitas vezes, vocês vão ter que discernir entre o bom e o melhor. E Jesus nos convida a abraçarmos o melhor, a irmos além. E foi isso que Ruth fez. Ela foi além. Ela permaneceu. Ela foi leal. Isso, para os nossos dias de hoje, é assim, uma raridade, né? Porque nós estamos na era do cancelamento, eu bloqueio, e aí tá tudo certo, né? Eu hoje estava vendo, né, uma postagem falando assim, que nós estamos na era sem vínculos. Não há vínculos, as crianças não têm vínculos. Aí tinham várias fotos, né, dos jovens, de famílias inteiras, mas cada um no seu celular. Então, se não tem nem vínculos, como é que vai ter lealdade? Se nem há vínculos. Então, se há um testemunho que nós podemos dar hoje, é um testemunho de termos vínculos profundos, de sermos leais às nossas famílias, às pessoas que nós amamos. E isso hoje é muito importante, porque com muita facilidade a gente cancela o outro. E um outro ponto importante, agora falando um pouco sobre Noemi, pensa, Noemi com certeza era uma ótima pessoa, porque quem ia querer ficar com ela desse jeito? Se ela fosse chata, mal-humorada, ranzinza, implicante, vocês acham que as noras iam querer ficar com ela? Mais ou menos ia suportar enquanto os filhos eram vivos, porque tem que suportar, porque casou, né? Não tem jeito, é pacote, é completo. Casou, tem que suportar a família do marido. Mas elas estavam livres, elas não tinham que suportar. E aí é também um outro ponto para a gente se questionar. Será que as pessoas querem permanecer comigo? Será que eu ofereço para o outro uma companhia agradável, uma amizade verdadeira, para que as pessoas desejem permanecer comigo? Não estou falando de agradar, não, sabe? Não estou falando de melar, que é a coisa melosa, não. Estou falando de amor de verdade, de postura de vida, porque a gente gosta de estar com pessoas verdadeiras. Elas podem até falar coisas para nós que a gente não quer ouvir. Às vezes, né, Leide, você vem aqui, irmã Uliana fala coisas para você que você não quer ouvir, né? Eu tenho certeza, né? É assim. Mas
às vezes isso é importante, ela está te conduzindo espiritualmente, está te orientando. Então, a gente tem sede de pessoas de verdade, de pessoas que têm uma postura de vida, que são verdadeiras, ainda mais no mundo sempre de aparências, parece que sabe? Parece, é sempre na maquiagem, é sempre com filtro, né? Sempre com filtro. É tanto filtro que a gente nem reconhece as pessoas, né? Porque esse é o nosso mundo hoje. Então, que a gente também aprenda a ser um espaço agradável para o outro. Muitas vezes, nós oferecemos para o outro o que há de pior em nós. E principalmente para os de fora. Não, aliás, para os de dentro. Aqui no Recanto, a gente sempre conversa sobre isso. Foi um tema de uma das nossas conversas. Nós precisamos ser bons primeiro com os irmãos aqui de dentro. Nós precisamos tratar bem, amar primeiro quem está aqui. Porque senão, assim, eu sou uma bênção, que a Eliana vem aqui, eu trato ela super bem. A Maria Lucineide, você veio no retiro, né? Eu tô lembrando de você. Aí eu trato ela super bem. Mas a irmã Luciana é no coice, né? O padre Walter eu trato lá de qualquer jeito. Então, é verdade isso? Porque com os de fora eu posso até fingir, mas com os de dentro não. Então, o Papa Francisco fala isso no... Quer ver? Na exortação apostólica Christus Vivit, que é mais direcionada aos jovens. Ele fala que nós devemos oferecer para a glória de Deus o que há de melhor em nós, e para o outro também. Então, eu devo ofertar para Deus e para o outro, principalmente para a minha família, aquilo que há de melhor em mim, não o que há de pior. Então, vamos continuar aqui com a Ruth. Então, Ruth voltou com Noemi para ajudar. E ela tinha que trabalhar, tinha que, de alguma forma, sobreviver. Então, o que era comum? Os ceifadores iam colher o milho, o trigo, e o que sobrava, as pessoas pobres pegavam. Eles iam ficando para trás. Na colheita, as pessoas pobres podiam pegar. E Noemi foi para uma plantação, né, não sei se é de milho ou de trigo, eu sei que ela foi para lá, e ela começou a pegar o que sobrava daquilo que os ceifeiros pegavam. E Boaz, que era o dono, né, dessa plantação, falou assim, quem é aquela mulher? E aí eles contaram, né? O pessoal contou a história dela, falou assim, olha, ela veio com Noemi, ela é muito fiel e ela está aqui trabalhando de pé desde manhã. Ela não parou. E Boaz viu a intenção do coração dela. E aí, sabe o que ele falou para os funcionários? Ele falou assim, deixa cair mais trigo, deixa cair, deixa para trás, para ela poder pegar. Olha a bondade. E aí, eles deram de comer para ela comeu, sobrou, e ela ainda levou para Noemi. E aí, nós podemos também, a partir disso, nos questionar. Aquela mulher, ela pegou as sobras. Era tão humilhante aquele serviço. E muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por humilhações. Tenho certeza que todos vocês já passaram ou passam. Às vezes é em casa, porque para a gente se dar bem, para uma família ir bem, tem que engolir muita coisa.
No trabalho tem que engolir muita coisa. Será que eu aceito ficar em último lugar? Ruth aceitou. Travou, gente? Não? Porque de vez em quando fecha aqui todo mundo, aí eu achei que tinha travado. E ela, em nenhum momento aqui no livro, fala que ela reclamou e falou assim, nossa, eu não mereço isso. E quantas vezes a gente passa por sofrimentos que a gente pensa assim, ai, eu não mereço isso. Ai, eu não deveria estar passando por isso. Eu não mereço este lugar. Eu não mereço este lugar de humilhação. E aí a gente vê o quanto a gente está longe do evangelho. Porque antes de Jesus morrer na cruz, na última ceia, o que ele fez? Ele pegou uma toalha e lavou os pés. Foi o testamento dele. Então é como se ele falasse, Vanessa, deixa eu te falar, o que é para você fazer? Eliana, deixa eu te dar aqui, ó. É para você viver isso. O que ele falou? Viva o serviço. E aquela mulher aceitou esse serviço humilde. E muitas vezes nós desprezamos o serviço humilde, né? O serviço simples. Uma vez chegaram para Madre Teresa de Calcutá e ela estava cuidando dos moribundos, aqueles, né? Os mais pobres dos pobres em estado terminal, com lepra, com aquelas doenças, né? Aquela coisa assim, horrível de se ver. E aí uma pessoa chegou para ela e falou assim, olha, eu não faria isso que a senhora faz, nem por $1 milhão. E ela falou para ele, nem eu só faço por Jesus. Então, tem coisas na sua vida que você só vai fazer por Jesus. Nem pelo marido. Às vezes nem pelo filho. Mas por Jesus você vai fazer. Porque é aí que Jesus nos ensina. Porque ele venceu pela dor, pela humilhação. E muitas vezes nós só queremos a vitória, a gente não quer passar por essas situações de vida que muitas vezes nos colocam em último lugar. Qual é o simples e talvez até humilhante da sua vida que Deus te pede? Qual o simples que você precisa aceitar? Qual o humilhante que você precisa acolher? Às vezes é uma pessoa que te caluniou. Já falaram tão mal, né? Falaram mal da gente em vários momentos. E um determinado momento a gente pensou assim, mas o que tem se estão falando mal? Por que não pode falar mal de mim? Quem que eu sou tão especial que ninguém pode me caluniar? Se falaram de Jesus, será que não é uma oportunidade para que eu seja mais santa? Será que aquele problema na sua família ou aquele problema no seu trabalho não é uma oportunidade para que você seja mais santa? E muitas vezes a gente não quer acolher. Tem um trecho de um livro muito bom que chama O Sentido da Vida, que diz o seguinte: aceitar positivamente o sofrimento, dizer fiat, como Maria, né? Faça-se, é encher a vida de seu sentido pleno e último. Fazer dela uma homenagem perfeita a Deus, soberano Senhor e Criador. Sofrendo é que o homem muitas vezes se descobre realmente, chega a ser ele mesmo. Pensem, eu posso, pelo meu sofrimento,
prestaram uma homenagem perfeita a Deus. E eu não estou falando de grandes cruzes. Talvez alguns de vocês até passem por grandes sofrimentos. Mas eu estou falando, às vezes, dos pequenos, porque a gente tropeça nos pequenos. Aqueles pequenos que, às vezes, eu falo, nossa, perdi, né? É o que Santa Teresinha viveu, né? De uma forma magnífica. Ela acolheu as pequenas dores, os pequenos sofrimentos do dia a dia. Então, é um convite para nós. Então, Boaz, ele viu a bondade de Ruth e o quanto ela era dedicada. Ela trabalhava muito. E aí, um outro ponto. Devemos nos dedicar naquilo que Deus nos pede. O que Deus te pede? Se dedique a isso. O que Deus me pede? Eu vou me dedicar a isso. Então, Deus me pediu essa reunião de hoje, que eu faça o melhor possível. Amanhã, o que Deus vai me pedir? Fechar o mês, né, aqui na contabilidade? Vou fazer o melhor que eu puder. Ou ficar na cozinha, vou fazer o melhor que eu puder. Então, faça com dedicação aquilo que o Senhor te pede. E aí é que vem. Eu falei para vocês hoje, né, convidando vocês para a reunião, que o tema era o serviço e a providência de Deus. Por quê? Porque Deus vê os nossos esforços. Como ele viu, como Boaz viu o esforço de Ruth, a dedicação de Ruth. E ele falou para darem de comer para ela. Pediu para os ceifeiros deixarem cair mais da plantação para que ela pudesse pegar. E não para aí não, ainda vai ter mais no final. A providência foi abundante na vida de Ruth. E por que muitas vezes a providência não age na nossa vida? Porque muitas vezes nós não confiamos. Ruth não tinha nada, absolutamente nada, nem no país dela ela estava. Ela só tinha Noemi, que era a sogra. E Deus, ele agiu e deu muito além do que ela até sonharia. Então, vamos nos abrir a essa providência. Eu fico muito feliz, porque nos últimos anos, eu tenho feito essa experiência da providência. Eu e a irmã Luciana, né? Porque a gente trabalha no financeiro aqui, aí é na providência mesmo, né? Não tem jeito. Ai, não vai dar, quando vê, dá. Ai, meu Deus, esse mês não tem jeito. Mas é a minha escola, é a nossa escola. Porque aqui a gente vê Deus providenciar a cada dia. Quantas pessoas já vieram aqui e falam assim, nossa, vocês estão doidos de ficar aqui nesse lugar desse tamanho. Isso aqui não vai dar certo. Aqueles bem otimistas, sabe? Que vem na casa da gente para falar que vai dar errado, né? Adoro, né? Então, vem para falar assim, nossa, isso aqui nunca vai dar certo. Uma pessoa um dia falou para a irmã Oliana, mas vocês acham que vocês vão construir isso aqui vendendo pão? Vocês acham que vocês vão dar conta de viver aqui vendendo pão e brownie? É assim que nós estamos vivendo. De pão em pão, de brownie em brownie, de doação em doação. Né? Nas pequenas doações. Esses dias, o irmão Adriano, semana passada, ele falou assim, ai, que vontade de comer o chocolate. No mesmo dia, a gente ganhou sonho de valsa. No mesmo dia. Então, olha, isso é cuidado de Deus. Isso é providência.
Ele providencia o que a gente precisa. E, às vezes, aqui, eu vejo que ele providencia até o que a gente quer, né, Luciano? Porque a gente não precisava de sonho de valsa, tá bom? Que a gente gosta. Vai falar que precisa, não precisa, né? E ele deu além. Tá joia, Délia? Voltou? Chamar as potestades, né, Luciano? Ô, irmã Denise, inclusive, ele falou a palavra bombom, nem foi chocolate. Pois é. Então, são nesses pequenos gestos que eu fico, né, encantada de ver esse cuidado de Deus. Porque ele cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. Então, eu quero que vocês, a partir dessa experiência aqui com Ruth, que vocês se abram a esse Deus providente, esse Pai providente. Que a gente veja os detalhes. Sabe, em coisas simples. Teve um dia que eu estava aqui rezando, e foi um dia que eu não estava muito bem, eu não estava muito legal. E aí, uma vez eu li que toda vez que o Padre Pio via um beija-flor, ele falava que era a presença de Deus. E nunca entra um beija-flor no meu quarto. Nesse dia entrou, e ele ficou aqui um tempão. Eu falei assim, é uma bobagem, é um beija-flor. Mas como eu tinha visto isso, né, do Padre Pio, eu falei assim, na minha fé, eu acredito que era Jesus falando para mim, eu estou aqui, eu sei que você está triste hoje, por isso que eu vim te visitar. Então, essa sensibilidade, que a gente vai se abrindo a isso, né, se abrindo a essas surpresas de Jesus para a nossa vida, porque senão, a nossa vida vai se resumir em quê? Trabalhar, pagar conta, dormir, acordar, comer, trabalhar, pagar conta, divertir, viajar uma vez ou outra, mas fica vazio. E a gente precisa dar um sentido. A Ruth era só uma viúva, ela deu um sentido. Ela só ficou com a sogra. E com certeza tinha alguma amiga dela que falou assim, mas você é boba, hein? Vai viver sua vida. Como tenho certeza que muita gente pode falar para vocês, nossa, mas está rezando, hein, Vanessa? Até hoje você está nessa? Até hoje rezando? Nossa, Cida, todo sábado você vai lá fazer reunião da Arca? Para quê? Quanto mais reza, mais problema você tem. Então, é assim, sempre vai ter quem vai falar o contrário. Mas é o que São Paulo fala, acho que na carta a Timóteo. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. É isso que eu preciso repetir. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E olha que lindo, aqui no versículo, no capítulo 2, no versículo 12, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você fez pela sua sogra, depois que seu marido morreu. Deixaste teus pais e tua terra natal e vieste viver com gente desconhecida. O Senhor te pague essa boa ação. O Deus de Israel, sob cujas asas viestes refugiar-te, te recompense com acréscimos. Olha que lindo. O Deus de Israel, vou repetir. O Deus de Israel, sob cujas asas vieste refugiar-te, te recompense com acréscimos. Então é como se ele falasse, né, para nós hoje. Você que veio se refugiar nas asas, sob as asas do Pai, receba com acréscimo a sua recompensa.
Então, as bênçãos de Deus, Deus quer derramar essas bênçãos sobre nós. Eles deram de comer, já falei isso, né? Eles deram de comer a ela e sobrou comida. E sabe o que ela fez com as sobras? Ela levou para Noemi. Ela levou para ela. E sabe o que Boaz falou no fim para Ruth? Não voltes de mãos vazias para a casa de sua sogra. Então, nessa noite, Deus, Ele não quer que a gente fique de mãos vazias. Ele quer que as nossas mãos estejam cheias das graças dele. Ele quer derramar essas bênçãos, só que a gente precisa se abrir para a graça não passar. E o Papa Francisco, nessa exortação, ele fala, né? Qual que é a primeira coisa que Jesus quer de nós? Porque eu falei, né, para vocês, o que Jesus te pede, faça com dedicação. E a primeira coisa que Jesus quer de nós é a nossa amizade com Ele. Ele quer a sua amizade. E muitas vezes a gente dá para Deus, às vezes a gente dá o resto, né? Primeiro fica no Instagram, meia hora, 1 hora, e depois reza uma Ave Maria meia boca, como diz o padre, volta e vai dormir, né? Rezar o terço, nossa, não tenho tempo de rezar o terço. É muito demorado o terço. Mas olha, no Instagram não tem demora, né? Todo mundo fica aquele tempão. Porque aquilo, claro, a gente nem vê, quando vê já está há muito tempo. Então, por que nós não podemos dar para Deus a nossa amizade com Ele? A nossa lealdade? A salvação que Deus nos dá é um convite para fazer parte de uma história de amor que se entrelaça com nossas histórias, que vive e quer nascer entre nós para que nós produzamos frutos onde quer que estejamos, como estejamos e com quem estejamos. Essa história que se entrelaça com a nossa. E falta ainda uma bênção, que eu não falei, da vida de Ruth. Porque aí ela se casou com Boaz, porque Boaz era parente de Noemi, então ele tinha o direito sobre ela. Então eles se casaram e ela teve um filho que se chamava Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi, né? Jessé, pai de Davi. Então, Ruth era avó de Davi, do rei Davi. Ela era uma estrangeira, uma pagã, e pela lealdade e fidelidade dela, ela passou a fazer parte da linhagem do rei Davi, que foi a linhagem de Jesus. Ela passou a ser parte da família de Davi, da família de Jesus. Olha a honra. Tá vendo como Deus dá muito mais? Ela jamais haveria de ter sonhado com algo desse tamanho. Ela não sonhou com tanto para ela. Mas Deus fez isso, ela se tornou uma matriarca. E essa é a bênção, né? É a bênção de Deus. O que Deus pode fazer? Nós somos tão pequenos, tão fracos, né? Tão nada, muitas vezes, como aquela mulher, como Ruth. Às vezes, a gente não pensa que a gente pode ter grandes coisas. Só que Deus, Ele quer nos dar além. Quando Pedro perguntou, mas o que a gente vai ganhar? A gente deixou tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar? E Jesus respondeu 100 vezes mais, aqui nessa terra. Com perseguições, mas 100 vezes mais. E as provações, nós sabemos que existe.
Nós já estamos familiarizados com as provações. Mas será que nós estamos familiarizados com as bênçãos? Será que eu vejo 100 vezes mais na minha vida? A partir do meu sim? Esses 100 vezes mais que Deus me dá nas pequenas coisas, como deu para Ruth. E ela se tornou mãe, se tornou avó do grande rei Davi. Então, esse é o convite, o convite para que nós, nesta noite, possamos viver esse serviço, primeiro. Essa disposição em servir, em ir além, em escolher não o bom, mas o melhor, em acolher os sofrimentos da nossa vida, as dores, as pequenas provações, os pequenos, aquelas pequenas coisas que nos deixam com raiva, as pequenas humilhações, e ser fiéis, né, sermos fiéis nesse pouco, porque aí nós vamos perceber esse Deus providente agindo nas nossas vidas. Aí nós vamos perceber esse Pai, né, porque nós podemos nos refugiar sob as suas asas e receber toda essa bênção. Né? É como se a gente visse estar debaixo das asas de Deus como a galinha com os pintinhos, né? Quando começa a chover ou vai anoitecer, que tem um perigo à frente, ela abre as asas e os filhotinhos ficam ali debaixo, protegidos, naquele lugar de aconchego. Então, esse é o lugar, é aí que nós precisamos nos refugiar, sob as asas de Deus, sob as asas desse Pai de amor, e esperar que a nossa fidelidade, Deus vai recompensar. As lutas que você enfrenta no seu casamento, com seus filhos, a sua fidelidade mesmo sem compreender. Porque nem tudo a gente compreende. E tem chagas em nós que dói durante muito tempo. Tem um espinho na carne que dói, às vezes, durante muito tempo, que fica sangrando. Mas Deus não nos quer de mãos vazias. E o seu sim vai ser recompensado. O nosso sim vai ser recompensado. Porque Ele não quer. Deus, não volte de mãos vazias para a casa de sua sogra. Nós precisamos encher as nossas mãos hoje. Deixar que Deus encha as nossas mãos com as bênçãos dele. Isso nos dá força para enfrentarmos as nossas lutas. Que foi o que Ruth fez, né? Ela confiou num Deus que ela nem conhecia. Porque quem conhecia o Deus de Israel era Noemi. A Ruth era moabita, ela era estrangeira, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas ela confiou no Deus que Ruth, que Noemi conhecia. E ela fez a parte dela, trabalhou muito. Então, nós também precisamos ir para a luta. Trabalhar, lutar, rezar, tá lá, né, nas nossas dificuldades, mas com essa certeza que tem as lutas, mas tem as bênçãos de Deus. E esse é o nosso lugar, nos refugiarmos sob as asas de Deus. Convido vocês para que vocês fechem os olhos, para que a gente possa rezar um pouco sobre tudo isso que nós falamos.
Deixe que caia no seu coração aquilo que foi falado e que você sabe que você precisa. Deixe que essa palavra, esse ensinamento de Ruth caia no seu coração. Permaneça na presença de Jesus. Quando a tempestade vem, encontro medo dentro em mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de ti, grito teu nome, ó meu Senhor, Jesus vem me socorrer. És minha rocha incomparável, a minha fé está em ti. Quando a tempestade vem, encontro medo dentro em mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de ti, grito teu nome, ó meu Senhor, Jesus vem me socorrer. És minha rocha incomparável, a minha fé está em ti. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor em breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor em breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Vou Fale para Jesus agora. Fala para Ele, como diz essa música, eu vou crer, eu não vou desanimar. O melhor ainda está por vir. Fala na fé. Ruth não tinha nada. Ela só tinha a sogra. Ela não tinha mais ninguém. E ela confia. Ela se dispõe a servir. E ela tem a recompensa. E às vezes o serviço não é fácil. Entregue agora para Jesus tudo aquilo que hoje te pesa. Sofrimentos na família, no trabalho, as perseguições no trabalho, as incompreensões na família. Às vezes até dentro da própria igreja, no seu ministério, no seu trabalho na igreja. Quantas incompreensões, calúnias. O que te custa? O que é difícil? Qual serviço? O que é difícil para você hoje? Fala para Jesus. Mostra para Ele. Fala, Jesus, para mim isso é difícil. Para mim cuidar dessa pessoa é difícil. Ir para o trabalho é difícil. Fazer os trabalhos de casa é difícil. Suportar tal pessoa é difícil.
Enfrentar esse sofrimento é difícil. Mostre a sua dor. E Jesus, ele está derramando como aqueles ceifadores foram deixando pelo caminho os frutos da terra, as bênçãos. Jesus também está mostrando a você que no caminho ele está jogando as bênçãos, ele está oferecendo as bênçãos. Ele está derramando as graças, que talvez você não veja, mas ele está derramando no caminho. Jesus, nós te entregamos nesta noite, pelas mãos de Maria, te entregamos as nossas lutas, as nossas humilhações, as incompreensões, os sofrimentos que nós enfrentamos. Pequenos, grandes, não importa. Jesus, nós ofertamos tudo nas tuas mãos nesta noite. E te suplicamos, Jesus. Nós queremos recolher essas graças durante a nossa caminhada. No nosso trabalho no dia a dia, na nossa labuta do dia a dia, nós queremos recolher as bênçãos. Queremos hoje, Jesus, estar de mãos cheias, cheias da sua graça. Te pedimos, Jesus, também, que o Senhor venha ser providente nas nossas vidas. Nós confiamos que o melhor virá. Nós confiamos que o Senhor é fiel. Nós confiamos, Jesus, que as nossas orações são ouvidas. Nós confiamos que as tuas bênçãos chegam nas nossas famílias, na vida das pessoas que nós amamos. Nós queremos hoje, Senhor, nos refugiar sob as tuas asas. Que aí seja o nosso lugar de descanso. Descansa nesse lugar. E eu vou rezar agora o Salmo 90, 91. E eu quero que você se abra para ouvir esse salmo. E que você deixe que esse salmo penetre no mais profundo do seu coração, nas entranhas da sua alma. Tu que habitas ao abrigo do Altíssimo e te hospedas à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: refúgio meu, fortaleza minha, Deus meu, eu confio em ti. Pois ele te livrará da rede do caçador, da peste fatal. Ele te cobrirá com suas plumas e te refugiará sob tuas asas. Seu braço é escudo e armadura. Confia nessa palavra. Ele vai te livrar da rede do caçador. Ele vai te livrar do mal. Ele vai te cobrir com as suas plumas. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. O que você teme? Qual terror você teme? Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que desliza nas trevas, nem a epidemia que faz estragos ao meio-dia. Ao teu lado cairão 1000, e 10.000 à tua direita, e a ti não alcançarão. Porque seu braço é escudo e armadura. Olha a promessa de Deus. Na sua vida, Neuza, Eliana, Leire, Suzana, Deus é um escudo e uma armadura. Basta olhar com teus olhos, verás a paga dos perversos,
Porque fizeste do Senhor teu refúgio, tomaste o Altíssimo por morada. A desgraça não se aproximará de ti, nem a praga chegará à tua tenda, porque ele deu ordem aos seus anjos para te guardarem em teus caminhos. Ele coloca na sua vida os anjos para te guardarem, para guardarem a tua família. Eles te levarão em suas palmas, para que teu pé não tropece na pedra. Caminharás sobre leões e víboras. Quantos inimigos, Délia, quantos inimigos, caminharás sobre leões e víboras, pisotearás leõezinhos e dragões, porque me ama, eu o salvarei, eu o porei no alto, porque conhece meu nome. Quando me chamar, eu lhe responderei, estarei com ele no perigo, o defenderei e o honrarei. Vou saciá-lo de longos dias e o farei desfrutar de minha salvação. Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, que este salmo se torne verdade na minha vida, nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja o nosso escudo, que o Senhor nos dê forças para vencermos os inimigos, para vencermos o mal que nos ronda. Que o Senhor coloque os teus anjos nas nossas vidas para nos proteger. Que os teus anjos, Senhor, acampem no meio de nós. Que o Senhor coloque, Jesus, os teus anjos na vida de cada uma dessas mulheres. Que elas sejam amparadas sempre pelo anjo da guarda. Que elas sejam amparadas por São Miguel, o grande príncipe dos exércitos celestes. Que este grupo, ó Senhor, seja protegido por São Miguel Arcanjo e que ele nos dê toda a força que nós precisamos para enfrentar os nossos combates com a certeza do Deus providente nas nossas vidas. Que nós possamos, junto com São Miguel Arcanjo, proclamar quem como Deus. Quem como Deus nas nossas vidas. Vamos ouvir de novo essa música, esse refrão para a gente terminar, dizendo a Jesus que nós vamos continuar. Quando a tempestade vem, encontro medo dentro em mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de ti, grito teu nome, ó meu Senhor. Jesus, Grita pelo nome de Jesus. socorrer. És minha rocha incomparável. És minha rocha incomparável. A minha fé está em ti. A minha fé está em ti. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor em breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé, hoje eu quero dar. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor
a ela tudo que nós rezamos, ela que estende o manto sobre nós, que ela nos ajude, como diz essa música, a dar um passo na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Trindade, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.